Boa tarde, estamos começando a nossa quinta técnica de número 81. Eu esqueci aqui um pequeno detalhe. O som. Aliás, o microfone. Desculpem a falha, estamos um pouquinho atrasados hoje também. Agora sim. Então, sejam bem-vindos. Vamos começar analisando os mercados. Inicialmente com o índice Bovespa futuro. Perdão, o índice Bovespa à vista. Está aqui o gráfico indexado em dólar, que a gente tem usado aí ao longo das quintas técnicas. Hoje em dia, como nós já dissemos, nós estamos fazendo as nossas análises baseadas no gráfico não indexado, mas a gente continua com um olho nesse gráfico de longo prazo. Esse é um diferencial que nós entendemos que podemos trazer a vocês, que é justamente o de estarmos sempre com um olho num prazo mais longo, né? Quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que em dólares o índice atingiu hoje um nível de resistência importante. Fazendo uns ajustes aqui no zoom para melhor visualização. E esse nível importante que eu dizia a vocês é esse nível aqui. Temos esse fundo, esse topo do início de setembro, né, do final de agosto, e foi exatamente o nível que o mercado atingiu hoje. Agora, então, essa perna já está razoavelmente parecida com essa outra perna de alta. Então, e também nós temos, que não pode deixar de ser considerado, o fato de que os preços subiram 20% em pouco mais de um mês, né? Não, eles subiram 20% em um mês, que é bastante, não é? Temos também o fato de que, estou ainda falando do Bovespa em dólar, depois nós vamos analisar o Bovespa não indexado. Nós acabamos de romper, deixa eu limpar um pouco a área aqui desse gráfico, nós acabamos de romper a resistência desse topo de outubro e os preços hoje tiveram um candle não muito bom. Ele tem características de estrela cadente, que é esse candle em que a gente tem a sombra superior maior e um corpo real pequeno próximo da parte de baixo, né? No índice Bovespa isso não está muito claro, no índice Bovespa futuro está bem claro. Vamos ver então agora, muito bem, ao que essa análise nos leva. Eu entendo que há uma grande possibilidade de nós termos agora uma correção mais acentuada, que aliás é exatamente a conclusão que nós chegamos na última quinta técnica. A possibilidade dos preços terem uma correção mais acentuada. Isso, por um lado, não aconteceu, porque os preços subiram, né? Mas subiram pouco, né? Vocês veem aqui, se a gente for ver aí a evolução a partir da semana passada, nós tivemos, isso aqui foi na quinta-feira, isso aqui foi sexta, segunda, terça, quarta e quinta, né? Então, nós tivemos aí uma alta de 1,7% apenas, do fechamento de quinta-feira passada para o fechamento de hoje no Bovespa. Foi uma alta pífia e portanto, eu até posso adiantar para vocês que a minha análise é basicamente
a mesma, se não for exatamente a mesma. Na última quinta técnica eu dizia que o S&P estava chegando num nível de resistência, ele também subiu um pouquinho, teve uma alta pífia da mesma maneira, encontrou a resistência que nós estávamos falando, eu estou falando do S&P, né? E hoje está nos brindando com, vamos verificar ainda, não fechou o mercado, mas possível engolfo, se não for engolfo, acho que certamente nós teremos pelo menos uma nuvem negra. Uma nuvem negra acontecendo num nível de resistência importante, depois de uma alta de 10%, é meio claro para mim, muito claro. Nós vamos ter uma correção mais acentuada a partir de amanhã, já eu estou entendendo. Mas deixe-me mostrar aqui o índice futuro para vocês, onde nós temos aí essa situação de que o índice teria... aqui eu preciso de um pouco de sutileza para mostrar o que eu estou vendo para vocês. Ó, eu vou definir aqui onde estava o nível de resistência do Bovespa. Tá? Ele estava aqui. Um nível de resistência importante. Agora vamos acompanhar a evolução dos preços quando romperam esse nível. Eles, na verdade, romperam esse nível na quarta-feira passada. Quarta-feira passada foi esse dia aqui, em que esse nível foi rompido. Aí na quinta-feira, quando nós fizemos a última quinta técnica, eu dizia que estava um pouco desconfiado desse rompimento, porque nós tivemos o que poderia ter sido chamado, não foi porque não teve a confirmação, né? Mas ele poderia ter sido chamado de harami, que de qualquer maneira é uma situação de um gap, um candle de indefinição depois de um rompimento, que nos traz alguma desconfiança, porque quando o mercado rompe, teoricamente ele teve força para liquidar com todas as ofertas de venda que estavam embaixo da resistência, deve ter tocado as ordens de stop que estavam acima da resistência, e ele então deve tomar o seu rumo, engatar a primeira, segunda, terceira e sair cantando pneu. E não ter um gap de indefinição, que foi o que aconteceu na quinta-feira passada. Na sexta-feira, ele teve uma alta, mas foi pífia. Na segunda-feira, ele teve uma alta, mas deixou um doji, de novo um gap de indefinição. Na terça-feira, ele teve um gap também, que acabou colocando ele, minha gente, no que eu estava desconfiando ser uma deriva. Então, o meu raciocínio perdurava, porque a deriva, como se sabe, é uma situação em que, após um movimento definido, os preços começam a derivar no sentido do movimento, indicando perda de força desse movimento de alta, que, como nós vimos, foi um senhor movimento de alta. Não é? Ele começa aqui no primeiro dia do ano e, com o topo de hoje, fez 12,8% no índice futuro. Tá? Muito bem. E, então, a consideração sutil que eu tenho a fazer para vocês, ela é sutil, não é ainda, não está confirmada ainda, né? Se bem que essa formação, esse candle de hoje é um candle que é qualificado como sendo, o americano chama de shooting star, nós chamamos de estrela cadente, e ele é um candle, ele é na verdade uma formação de reversão de um candle. Como se sabe, existem 3 tipos de formações de reversão no conceito dos gráficos de candlestick. Formações de reversão de um candle, de 2 candles e de 3 candles. 3 candles são formações muito poderosas, são importantes, são as estrelas. 2 candles são os engolfos, a nuvem negra, que é isso que eu acho que nós tivemos hoje no S&P, o harami,
E depois as formações de um candle, no caso de formações de reversão para baixa, são a estrela cadente e o enforcado. No caso de reversões de alta, são o martelo e o martelo invertido. Então, por quê? Porque essas formações, e eu sempre combino essas formações com o contexto onde elas estão acontecendo, porque a formação em si não é tão importante, na minha opinião, quanto o contexto onde ela está acontecendo. Então, a formação de um candle, bem, primeiro, todas as formações, porque você tem tipos de candles e formações. Formações de candlestick são conjuntos de candles. Tá? Então, todas as formações precisam de uma confirmação. Teoricamente, precisam de uma confirmação. Agora, como eu considero muito mais o contexto onde elas estão acontecendo do que a formação em si, muitas vezes, quando eu tenho um contexto muito bom, eu dispenso a confirmação. Então, nós tivemos aqui no índice futuro uma formação de reversão de candlestick, que é composta de apenas um candle, que é a chamada formação de estrela cadente. No contexto de uma acumulação que me parece nitidamente ser uma deriva, e mais, no contexto de o mercado ter acabado de romper uma resistência muito importante. De maneira que eu continuo baixista no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. O que talvez seja o que esteja me influenciando mais é isso aqui, minha gente. Vejam. Esse rompimento da quarta-feira da semana passada não deu para ser considerado rompimento, porque na quinta-feira o mercado titubeou, teve um candle de indefinição. Depois, na segunda-feira, na quinta, né, sexta-feira, aí segunda, terça... Não, peraí, eu estou falando besteira aqui, porque isso aqui foi hoje, isso aqui foi terça, segunda... exatamente, terça, segunda e sexta. Sexta-feira ele titubeou, na segunda-feira ele também titubeou, deixou um candle de indefinição. Na terça-feira ele levantou e hoje, depois do feriado, o mercado teria cortado, quer dizer, ele teria dado a pá de cal para o rompimento, como ele deu. Se nós formos ver aqui no intraday, nós vamos ver que ele deu isso até, e esse é o comportamento intraday do índice futuro hoje, ele deu essa cortada até as 12h45 de hoje, quer dizer, às 12h45 não, até as 13 horas de hoje, quando ele fez esse topo e aí começou a cair, e vem e fecha na mínima do dia. Minha gente, eu considero isso muito baixista. Por quê? Porque o índice futuro estava com a faca e o queijo na mão. Se não foi, é porque tem alguma coisa errada. O que está errado? Não é que tem, dessa vez não é que tem alguma coisa errada. O que talvez esteja pesando e muito é o cara que manda no mundo. Eu não mostrei aqui o índice intraday para vocês, né? Deixa eu mostrar, desculpem aqui a falha. Olha, está aqui, acho que eu não estava mostrando. Está aqui o intraday do índice hoje subiu até a 1h da tarde, aí fez esse topo e fecha na mínima do dia. E eu dizia que eu acho que isso é muito baixista, porque depois de ter rompido esse nível, e nós vemos que ele rompe só hoje, né, ao final das contas daria para ter considerado que ele rompeu hoje apenas,
ele passa a ter a faca e o queijo na mão e fecha na mínima do dia. Eu tenho dito isso várias vezes aqui, mas eu acho que nunca é demais a gente reforçar. Rompido um nível importante de resistência, pode acontecer qualquer coisa em termos de candlestick. Existem meia dúzia de formações que não podem acontecer. São elas as principais formações, que são estrela da tarde, até o enforcado, o engolfo, a nuvem negra e o harami. Essas formações não podem acontecer logo após o mercado ter rompido um nível importante de resistência. Quando acontecem é porque tem alguma coisa errada, e eu, como já disse várias vezes, considero essa como sendo a mais importante indicação técnica, a mais confiável e tudo mais. E é exatamente isso que eu acho que nós estamos vendo acontecer. Por que nós vimos isso acontecer? O que foi o vilão, talvez, desse pretenso rompimento da resistência no Ibovespa? Eu estou mostrando agora o S&P para vocês. Semana passada eu dizia que achava que nós íamos ter uma correção mais acentuada, porque o S&P estava chegando perto desse nível de resistência que é dado por essa reta. E vocês veem que no S&P a gente teve uma alta até o topo de hoje de 0,9%, de 1%. E na verdade, do topo de quinta-feira para o fechamento, para o último negócio de agora, acho que o mercado não fechou ainda, nós tivemos apenas uma variação de 0,1%. Mas o mais dramático é que o mercado encostou nessa reta de resistência ontem, que não foi feriado nos Estados Unidos, e hoje nos dá essa nuvem negra, e que talvez possa vir a se tornar um engolfo, né? O mercado ainda está andando, agora, por outro lado, a gente vê que ele encostou nessa reta suporte. Essa reta suporte é uma reta boa, ela vem desde novembro. Vejam, nós temos esse fundo em novembro, esse outro fundo aqui em dezembro, e mais outros 2 fundos agora no mês de janeiro. Encontrou suporte aqui nesse nível, e se fechar na mínima do dia é mais dramático ainda, porque mostra que vai estar rompendo esse nível, o nível dessa reta, que agora, como ele já me mostrou o suporte, eu vou adequar, eu vou botar essa reta passando nesse fundo agora desse último candle, tá? Então, e vejam, tem mais um aspecto que eu acho que é muito importante. Isso são coisas que eu vejo, e acho que a gente deva prestar atenção. A partir desse último fundo, que aconteceu exatamente no dia 19 de dezembro, o S&P, desse fundo até o topo de hoje, subiu 11%, 10,9%. Então, nós estamos falando de uma alta de 19 de dezembro até 26 de janeiro, quer dizer, praticamente um mês. Em um mês o S&P subiu quase 11%, num país que é taxa de juros negativa. Então, isso é uma barbaridade, é uma alta excepcional. Ora, o mercado teve essa alta excepcional, encosta numa resistência e nos dá uma formação de reversão de candlestick, nós vamos ter no mínimo uma reação, uma correção, porque isso é um movimento de alta de curto prazo, então nós temos que chamar de correção mais acentuada. Eu tracei Fibonacci aqui dessa última alta, e se ele apenas corrigir Fibonacci, o primeiro número Fibonacci, isso implicaria, a partir do último negócio de hoje, numa baixa de 2,6%. Se a gente aplicar 2,6% no índice Bovespa, e eu vou colocar no índice Bovespa à vista aqui, e vou extrapolar isso para 3%, o índice estaria voltando para aproximadamente o nível que ele teria rompido. Tá? Se a gente puser no índice futuro, que talvez nos dê uma ideia mais precisa, uns 3% de baixa,
no mínimo, que é o que eu acho que deve cair. Vejam, nós estamos aí agora com, quer dizer, acho que o índice já fechou. E nós tivemos esse fechamento na mínima do dia, né, praticamente. Então, se a gente põe aqui no fechamento do índice futuro, aqui acabou caindo um pouco mais do que o índice Bovespa, porque, como se sabe, o índice futuro fecha 7,5. Perdão, 6,5. Se a gente puser 3%, nós vamos dar exatamente muito próximos aqui do nível de resistência, que é esse nível de resistência que está aqui mostrado, né? Tem fundo aqui, tem. Eles vão estar lá próximo dos 61 mil pontos. E aí nós vamos ter que exercer análise técnica para saber se isso terá sido um pullback para essa antiga resistência que então vai dar suporte, e aí nós teremos a formação de um pivô, e aí sim nós vamos ter condições de tecer análises mais altistas do processo todo, ou se os preços vão entrar para dentro desse nível de suporte. Se isso acontecer, nós vamos estar muito baixistas, porque terá sido confirmado a formação ou o comportamento de mercado que eu considero mais importante de todos, etc. Já falei tantas vezes, que é o processo de bull trap, quando o mercado rompe um nível importante de resistência e desrompe, quer dizer, não tem força para ir. Isso indica que tem algo que está muito errado, porque ele, quando teve a condição de matar todas as ordens de venda e tocar as ordens de compra, não teve condições de ir, porque o mercado está muito cansado, isso talvez tenha armação, tenha gente poderosa querendo enganar a gente não tão poderosa, ou sei lá, alguma coisa de errada está acontecendo, e quando isso acontece, geralmente a gente tem uma queda muito violenta, um movimento muito violento na outra direção, provavelmente algo desse tipo aqui. Se vocês me perguntarem o que eu acho que vai acontecer, bom, quem assiste a Quinta Técnica não precisa nem me perguntar. É lógico que eu acho que, dentro da ideia de que nós somos baixistas no médio e longo prazo, eu acho que a chance de acontecer um bull trap é muito grande. E se acontecer, vocês que nos assistem, confiem nessa indicação. Se acontecer um bull trap, ou seja, se o mercado a próxima semana vier cair e romper o nível, provavelmente ele bata lá e sinta algum suporte, eventualmente pode fazer uma bandeira, e o rompimento dessa bandeira, então, por exemplo, seria indicação de que ele estaria confirmando a entrada para dentro do antigo suporte. Confiem nessa indicação, porque ela é muito, muito, muito importante e confiável. Mas, sim, claro, é também possível que ocorra um pullback, e aí nós teremos um pivô formado, e isso poderia dar um alento ao mercado. Aqui, no caso, estamos vendo o índice Bovespa futuro. Isso poderia provocar um novo teste dessa reta de resistência aqui. Essa é a reta que passa pelo topo anterior ao subprime e passa por esse topo aqui de 2010. Foi o topo de novembro de 2010. Então o mercado poderia subir aí até 68, possivelmente até 70 mil pontos, se nós tivermos esse pivô aqui, ou seja, se os preços vierem até esse antigo suporte e depois subirem, né? E isso com certeza daria possibilidades de se colocar posições de compra. Eu, como já disse, acho que não é isso que vai acontecer. Acho que nós vamos ter o contrário. Nós vamos vir para cá, mas o tempo vai dizer. Muito bem. Vamos dar uma espiadinha rapidamente no Dow Jones, para ver o que ele está nos indicando aí. E depois eu vou deixar o Nasdaq por último. Aqui está aqui o Dow Jones, indexado pelo CPI.
nosso gráfico que vem desde 1913, ele é indexado pelo CPI, isso aqui é 1929, isso aqui é uma grande tendência de baixa que nós tivemos a partir de 1966, coisa que os americanos não veem, né? Já mostrei isso várias vezes, mas vou mostrar mais uma. Os americanos só veem esse gráfico aqui. Aliás, esse gráfico é o vilão responsável pelo postulado que roda no mercado de que no longo prazo não tem erro. Quando se olha o gráfico do Dow Jones no longo prazo, sem indexação, sem se considerar os 2.200% de inflação que aconteceu entre 1913, que está por aqui, até hoje, né? Então a gente vê algo que só sobe. Mas quando a gente, entretanto, considera essa inflação, que foi de, como eu disse, esse é o gráfico do CPI, né? A evolução do índice do CPI, que evoluiu 2.243%. Quando a gente põe essa inflação nesse gráfico aqui, essa acumulação de 16 anos, ela na verdade vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. E a gente vê que o gráfico do índice Bovespa indexado com a inflação, ele também está num canal de alta e está muito próximo da parte de cima do canal e tem grandes chances de vir mais próximo aqui da parte de baixo do canal. E a gente vê também, e eu estou mostrando isso para vocês, que é para a gente lembrar dos argumentos, né, das indicações técnicas que nós temos e que estão, para mim, pelo menos, gritando aos meus ouvidos que o longo prazo não vai ser de flores e sim de espinhos para os comprados, não é? Então a gente vê que depois dessa expansão econômica, que corrigida em dólar significou uma alta de 82 até 2000 de 770 e pedrada por 776%, os preços corrigiram o primeiro número Fibonacci. Nós achamos que é pouca correção para muita alta. E achamos que ele, no mínimo, vem para 50% de correção. Leve-se em conta que todas as outras vezes que foram apenas duas a partir do século passado, na primeira ele corrigiu muito mais. Na verdade, ele corrigiu muito mais do que Fibonacci, porque ele veio abaixo do início da alta, né? E na segunda, o mercado corrigiu abaixo de 50%, consideravelmente abaixo de 50% que está aqui, chegando quase a 0,618 de correção. Então, se a gente acha que ele vem dessa vez a 50% de correção, a gente, considerando o histórico, os dois precedentes, a gente entende que não está absolutamente sendo baixistas, sendo pessimistas. Eu entendo que eu estou sendo apenas realista, tá? Olhando o Dow Jones no curto prazo, vejam que nós, no médio e curto prazo, vejam o que nós temos. Nós temos uma situação que, assina embaixo, o mercado americano está num nível importante de resistência. Toda vez que a gente brinca de níveis de resistência, eu falo aos meus alunos, a gente deve olhar para a esquerda. E quando a gente olha para a esquerda aqui nesse gráfico, a gente vê que esse nível onde ele está agora é mais importante ainda do que se poderia imaginar, porque ele, na verdade, vem aqui, ó. Nossa, vejam só. Pega esse topo aqui de 98, três topos em 98, pega um fundo aqui em 2000 e pega esses topos aqui de 2004 e de 2006. Passa no meio dessa acumulação aqui, mas o mais importante é que ele está regulado para o último fundo, que é esse fundo importantíssimo que o mercado teve em maio de 2011, após o que começou a cair e teve uma queda de 19%. Tá? E, de novo, o mercado americano, a partir do final de novembro, o Dow Jones subiu
a partir do final de novembro até hoje, 14,7%. O Dow Jones subiu ainda mais do que o S&P. 14,7% é uma barbaridade. É uma alta estrondosa para um país que paga taxa de juros quase que negativa, né? 0,25% ao ano. Então, quando os preços vêm de uma alta muito grande e encontram um nível de resistência e sentem a resistência, gente, não é hora de comprar absolutamente, é hora de liquidar posições, que foi exatamente o que nós aqui no fundo com o Stop fizemos hoje. Nós tínhamos duas posições, liquidamos uma, tínhamos uma posição no índice futuro, liquidamos essa posição no índice futuro, temos ainda uma posição numa ação que hoje fechou na máxima do dia, nós mantivemos. Já mudamos o stop, já estamos numa posição que não nos dá mais prejuízo e estamos comprados nessa posição, mas nessa situação apenas acompanhando a análise técnica, porque o mercado pode muito bem andar de lado mais um pouco, essa nossa ação pode subir muito mais, né? Enquanto o Bovespa anda aí 1, 2, 3 dias de lado, ou até pode ser que o Bovespa caia e essa ação continue a subir, isso também é possível, né? A gente, quando toma uma posição, a menos que a gente só liquida compulsoriamente, ou seja, unilateralmente, se a ação, ou se o ativo, melhor dizendo, se ele nos dá indicações técnicas, por exemplo, uma formação de candlestick de reversão. Essa ação está num nível de resistência importante agora também, mas fechou na máxima do dia, um pouco acima do nível de resistência, aparentemente tem chance de romper esse nível de resistência, enfim. Então, é essa a situação. Nós estamos, então, baixistas no curto, médio e longo prazo. Acho que podemos começar com as perguntas, mas deixa eu só rapidamente mostrar alguns indicadores mundiais. O primeiro deles é Commodities, o CRB. Só um momentinho aqui. Não, eu mostrei na verdade o dólar, e já que eu estou com ele aqui, eu quero também mostrar a vocês que nós, de novo, tivemos no dólar uma situação em que o mercado abre um gap e fecha na máxima do dia, próximo de um nível importante de suporte. Isso também é ponto a favor de que eventualmente nós vamos ter alta no Bovespa, né? Nós temos nível de suporte aqui, temos topo, isso é o nível onde aconteceu esse engolfo anteriormente, o mercado chegou aí mais ou menos quase que na metade dos corpos reais desse engolfo e hoje fecha na máxima do dia. Não é uma indicação contundente ainda, mas é um sinal amarelo, sem dúvida nenhuma, que a gente tem aí aceso no dólar. Será que eu falei ouro antes? Não. Se falei, por favor, desconsiderem, estamos falando do dólar, especificamente o dólar futuro para fevereiro, tá? Mas eu estava querendo mostrar para vocês o CRB, que está aqui. Muito bem. Já tive a oportunidade de mostrar isso para vocês. A gente entende que nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, A, B, sendo que essa B está muito clara para nós como sendo ABC, fazendo a onda B, e agora nós temos a situação, essa situação, que essa reta de tendência dessa que nós entendemos ser uma ABC foi rompida para baixo, o mercado rompeu essa reta para baixo, teve um que nós entendemos ser um pullback para essa antiga reta, e agora eu não tinha visto esse gráfico ainda. Agora isso é o que aconteceu hoje, né? Tínhamos aparentemente rompido essa reta, mas hoje um gap e fechamento na mínima do dia. Também não é dos melhores candles para se ter depois de um fechamento. Isso aqui não é necessariamente uma reversão, mas se nós tivermos algo, se nós tivermos amanhã uma reversão, aí eventualmente isso aqui pode se transformar numa formação de reversão
que seria chamada de estrela, né? Nós chamaríamos, embora isso não tenha um corpo real pequeno, mas a gente iria chamar isso de estrela da tarde, que é uma oscilação muito baixista, né? E principalmente se nós tivermos essa pequena reta de suporte rompida, nós vamos ter aí uma bela indicação de baixa no commodities, e isso estaria aí, isso é algo para se acompanhar, porque isso estaria confirmando eventuais rompimentos lá no Bovespa, né, para baixo. A outra coisa que nós podemos ver aqui é o petróleo Nova York, em que nós temos essa situação aqui também, contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 ondas de alta, A, B, achamos que falta a onda C, aqui nós também entendemos que foi A, B, C, fazendo a onda B, e estaríamos entrando na onda C agora. Só que os preços subiram, acompanhando lá o que aconteceu no mercado americano, né? Os preços subiram e estão se acumulando nessa acumulação aqui. Hoje nós tivemos esse também fechamento na mínima do dia, com características aqui de estrela cadente, mas que não pode ser considerada porque o contexto é ruim, porque ela está acontecendo no meio dessa acumulação aqui. Mas enfim, então não tem muito viés para isso aí. E na parte dos indicadores mundiais, eu quero mostrar para vocês o Brasil Fund, EWZ. Vejam o que aconteceu lá. Isso é a cara que o Brasil tem nos Estados Unidos. Nós chegamos nesse nível importante de resistência. Essa é uma das razões pelas quais nós vemos os gráficos indexados em dólar, né? O mercado está nesse nível de resistência dado por esse fundo de outubro e esse fundo do começo de setembro, perdão, esse topo de outubro e esse começo de setembro, e nos brinda com uma... Que formação é essa aqui? Vamos lá. Olha, quase que foi uma... será que o S&P está assim também? O S&P também está assim, porque ele recuperou um pouco. Felipe, que horas fecha o S&P? Não fechou ainda. Não, é que o S&P... Bem, mas aqui no gráfico diário, no S&P, nós temos o que pode ser chamado de nuvem negra. Nuvem negra é quando a gente tem como se fosse um engolfo, só que o engolfo ele penetra a metade do corpo real anterior, né? E é mais ou menos isso que a gente pode mostrar que aconteceu aqui no EWZ, que é o Brasil Fund, né? Num contexto importante, que é quando ele testa esse nível de resistência. Então, nós, no mínimo, deveríamos ter o mercado provavelmente testando essa reta suporte aqui, que seria o equivalente a uma queda aí de aproximadamente 8%. Então é isso. Vamos às perguntas então, Felipe? Bom, vamos começar com uma pergunta de Petrobras e depois Vale. Petrobras e Vale. O Arthur pergunta: Caro Fausto, por favor, comentar Petro deflacionada pelo petróleo. Interessante, Petro deflacionada, indexada pelo petróleo. Aí acho que a melhor forma é usando a ADR, né, que é PBRA, porque é em dólares, assim como o petróleo, né? Tá certo, Felipe. Então, deixa eu só arrumar a minha página de ações aqui. Quase prontinho. Ok. Muito bem. Vamos lá. Petrobras. Primeiro.
formação de candlestick é muito feia, né? Ela é um engolfo muito bem definido depois de uma alta de 24%. Alta de 24% em 28 dias. Isso que é muito importante também, né? São 28 dias úteis, né? É um pouco mais de um mês praticamente, né? Não, eu falei besteira, porque quando a gente corre aqui, na verdade são dias úteis mesmo, não são dias corridos, não são dias úteis. Não é a quantidade de barras, é a quantidade de dias mesmo. Então, menos que um mês, Petrobras sobe 24%. E agora, onde estamos? Nós estamos aí exatamente no meio dessa grande acumulação aqui, né? Meios de acumulação costumam ser níveis importantes de resistência. Muitas vezes a gente vê, ou como aqui, né? A gente até tem aqui algo a se basear. A gente tem esse fundo aqui, que coincide com esse outro fundo aqui de 2007. Então esse fundo aí de 2009, meio da acumulação, aqui de 2010, meio dessa outra acumulação, e é exatamente o nível que os preços chegaram agora. Temos um outro nível aqui que eu vou tirar para não confundir. E vamos livrar um pouco essa área aí. Então vejam, sim, o mercado chegou num nível de resistência. Então temos um contexto interessante. Um engolfo num nível de resistência. Engolfo num nível de resistência, no mínimo vai fazer os preços corrigirem, terem uma correção um pouco mais acentuada. Provável volta aqui a essa reta suporte, que já é razoavelmente confiável. Isso está lá por ali, isso está aqui por volta dos isso está aqui por volta dos R$23 no gráfico de Petrobras não indexado, né? Petrobras indexado em dólar é PBR, né, Felipe? PBRA. Eu vou abrir uma outra janela aqui. PBRA. E vou chamar PBRA. PBRA que é. E vou indexar pelo EWTI, né? Então isso é Petrobras indexada pelo petróleo. O que esse gráfico está nos dizendo? Ele está nos dizendo que durante todo esse período aqui, de 2002 até, primeiramente, durante todo o período da alta do presidente Lula, da tendência de alta do presidente Lula, que foi de outubro de 2002 até 2008, aqui aparentemente, aproximadamente em maio de 2000, aqui no caso foi fevereiro, né, de 2008, Petrobras teve uma performance melhor do que o petróleo, ou seja, o preço da ação de Petrobras em dólares subiu muito mais do que o preço do petróleo. Especificamente subiu 768% a mais do que subiu o preço do petróleo. Depois, essa performance, esse processo se alterou na queda do subprime, Petrobras caiu mais do que o petróleo. Mas depois nós também tivemos esse período, que foi a recuperação a partir de final de 2008 até início de 2009, quando então Petrobras, a partir de então, começa a cair. E aí nós temos esse processo em que Petrobras está, ou estava, performando pior do que o petróleo. Agora nós tivemos essa reta, que é uma reta confiável de resistência, rompida, que nos dá condições de entender que a performance de Petrobras continuará melhor do que a performance do petróleo, pelo menos até esse nível aqui, né? Seria o equivalente a 33
dólares hoje. 33 dólares a ação, a ADR, né, que tem umas compensações aí, eu não sei se é exatamente uma ação, se é 100 ações, eu não, confesso que eu não tenho ideia. Eu sei que tem que haver um ajuste aí para se comparar em termos de valores essa ação com a ação brasileira, né? O gráfico é a mesma coisa, mas o preço não necessariamente. Agora, como nós tivemos esse engolfo aqui hoje, então provavelmente a gente também vai ter pelo menos uma correção mais acentuada, com os preços tendo, pelo menos eu acho que um pullback aqui a essa antiga reta de resistência, que então vamos ver se ela vai oferecer suporte, nós teremos uma espécie de pivô de alta, ou se não oferecer suporte, então isso foi um rompimento falso, e aí continuará a tendência de Petrobras ter uma performance pior do que a do petróleo, né? Esse processo nós sabemos que tem nome, chama-se nova presidente da Petrobras, né? Especificamente esse processo aqui foi a troca da presidência da Petrobras, mas eventualmente talvez o mercado esteja nos dizendo que isso teve vida curta, não é? Remains to be seen, como diz o americano. Vamos para Vale do Rio Doce agora, em que nós temos uma situação um pouco mais dramática de baixa. Esse é o gráfico de longo prazo. Como se sabe, a gente entende que isso foi um movimento impulsivo, nós tivemos um movimento corretivo, estamos vendo o mercado aqui, olhando de longe, a gente está vendo o mercado não conseguindo ir acima do topo principal, fazendo topos pífios e provavelmente entrando numa tendência de baixa e nos mostrando que isso aqui terá sido uma grande formação de topo, né? O que me leva a crer nisso é esse processo aqui, que após uma baixa o mercado tem uma acumulação que eu acho que vai ser chamada de triângulo simétrico. Eu vou tirar essa reta aqui, porque essa reta não interessa mais. Sabem por quê? Porque rompimento dessa reta projeta Fibonacci. Fibonacci já foi atingido. Então não tem mais por que a gente ter esses níveis Fibonacci aqui. Por isso eu posso tirar essa reta daí, porque ela não tem mais função nenhuma. E aí a gente enxerga, principalmente se olhar de longe, a gente enxerga esse triângulo descendente. Perdão, o triângulo simétrico. O triângulo simétrico costuma dar continuidade ao movimento de baixa que o precedeu. Portanto, eu estou entendendo que nós vamos ter mais um negócio parecido com esse aqui. Provavelmente ele será um pouco mais inclinado, né? A gente pode pensar na mesma amplitude, mas como ele estaria definindo um pouco mais a baixa, ele seria mais inclinado, né? Aconteceria mais rapidamente, essa perna seria atingida mais rapidamente. Olhando para a esquerda, a gente vai ver até onde isso pode chegar. Depois a gente tem também a projeção do triângulo simétrico, que seria isso aqui, projetado para baixo a partir do vértice, que nos leva a um objetivo. O vértice está mais ou menos aqui, nós estaremos projetando isso para R$30. É para lá que nós achamos que isso está acontecendo, que nós achamos que Vale do Rio Doce está indo. Agora, a corroborar aí com essa análise está o fato do mercado ter encontrado resistência. Hoje não tivemos aí nenhuma formação dramática de baixa, mas a gente também é um candle bem negativo, né? Principalmente quando a gente pensa que ontem o mercado rompia essa bandeira de alta. Quer dizer, romper uma bandeira de alta, geralmente não é isso aqui que costuma acontecer, ele vai embora. Mas vamos ver, temos que esperar a confirmação ainda. Mas como isso tem toda a cara de um triângulo simétrico, e como o mercado encontrou resistência na reta resistência desse triângulo simétrico,
eu acho que ele deve vir buscar aqui a parte de baixo do triângulo. Eu diria para vocês que esse triângulo está bem maduro para ser colhido, ou seja, está prontinho para ser rompido, e eu entendo que ele será rompido aqui na parte de baixo com os preços caindo. Então, viés de baixa, curto, médio e longo prazo. Felipe? MRV, também no curto prazo ele gostaria. Ok, Bruno, vamos lá. MRV, eu vou me permitir primeiro te mostrar o gráfico do setor imobiliário, que está assim. Nós tivemos o rompimento dessa reta, mas essas retas pouco inclinadas, quando são rompidas, vejam, se a gente traça a Fibonacci, a gente vê que os preços já atingiram o primeiro número Fibonacci. Então elas não têm assim muita valia, né, quando elas são pouco inclinadas e não são retas de tendência de longo prazo. Por isso essa reta a gente pode já eliminar, uma vez que os preços já corrigiram, o que seria equivalente ao primeiro número Fibonacci. Agora, resta saber, isso aqui está iniciando uma tendência? Não necessariamente, porque nós temos essa reta aqui, que ainda não teria sido rompida, né? Ou será que foi rompida? Foi ou não foi? Bem, hoje aparentemente teria sido rompida, mas até porque nós poderíamos dar uma acertadinha aqui nessa reta e trazê-la um pouquinho mais para baixo. Não, acho que estaria por aqui mesmo. Mas eu não me arrisco a dizer que essa reta foi rompida, até porque os preços romperam, chegaram nesse nível de resistência e encontraram resistência nesse nível. Eu acho que a gente precisa um pouco mais, eu acho que a gente precisaria um bom fechamento aí acima de 860 aqui no índice do imobiliário, para a gente saber que isso foi rompido, né? A julgar pelo que aconteceu no Bovespa hoje, provavelmente nós vamos ter aí um pullback para essa antiga reta de suporte. Aí vamos ver se isso vai ser um pullback e os preços voltam a subir, ou se isso vai jogar os preços para dentro de novo. E aí estou mostrando aqui a vocês que eventualmente isso tudo aqui pode ter sido uma acumulação de continuação. Depois dessa baixa, a gente tem essa grande acumulação, que daí daria continuidade ao movimento de baixa, né? Eu entendo que é isso que está acontecendo, mas vamos ver. Vamos ter que esperar para ver. Então, o índice imobiliário aí encontrando resistência, talvez tenha rompido uma reta de resistência, pode ir um pouco mais, mas acho que não. Viés de baixa no curto, médio e longo prazo. Você me pediu para ver MRV, né, Felipe? MRV. Está aqui. Então, MRV, a gente pode, de novo, desprezar essa reta, até porque, vou mostrar, não custa nada. Vejam, o mercado já chegou no segundo nível, até passou um pouco do segundo nível Fibonacci, então não tem mais porquê essa reta, porque o mercado já cumpriu o que teria que cumprir depois de ter rompido essa reta. Agora a questão é, será que essa reta é uma reta que mostra o fim dessa correção e agora os preços vão voltar a subir? Não dá para dizer. Essa reta tem uma importância, não tem dúvida, mas se a gente está numa tendência de alta, aí sim, mas eu acho que nós estamos mais para uma tendência de baixa, né? como a gente vê no Bovespa, em várias outras ações. Tendência de baixa de longo prazo, estou dizendo. Estamos numa tendência de alta de médio prazo. Agora, então, nós tivemos aqui em MRV, rompimento dessa bandeira, mas nós estamos muito próximos desse nível de resistência. Então, não dá para a gente projetar nada nisso aqui, principalmente quando a gente pensa que os preços subiram 36% em um mês, não dá para a gente projetar nada acima desse topo aqui do começo de setembro do ano passado, né? Então, acho muito difícil pensar em se fazer posições. Acho que esse mercado está muito esticado e eu ficaria esperando aí a possibilidade de uma
reversão nesse nível para pensar assim, era uma posição de venda. Se a gente olha o intraday, a gente vê isso com mais clareza até, né? A gente tem a resistência que está por aqui, talvez tenha sido encontrada já agora, porque esse nível é tecnicamente esse mesmo nível, né? Então estou mostrando aqui o intraday de MRV para vocês, e se a gente está comprado, se nós estivéssemos comprados, o meu stop estaria provavelmente abaixo de 13,10. E pensaria em ficar de olho no à vista para ver uma formação de reversão para tentar uma posição de venda. Compra nem pensar, eu acho. Felipe? Sobre ENBR3. EN de Nair, né? Isso. Não lembro que ação é essa. ENDR3? Ah, Embry. Ah, desculpa, eu entendi D, por isso. Embraer. Ah, não, Energias BR. O ativo numa tendência de alta, bem definida desde 2008, né, desde o fundo do subprime. Teve uma queda e acho que hoje está com toda a pinta que vai retomar essa tendência de alta, provavelmente com uma outra perna de amplitude parecida com a última perna, pelo menos, talvez até mais. Entendo que nós estamos indo para... Estamos navegando em mares nunca antes navegados, temos que imaginar o que pode acontecer, o que acho que dá para projetar tentativamente é que a gente não tem um swing para projetar isso tudo aqui, não dá. Então é isso, acho que estamos aí com possibilidade de chegar lá nos 45. Possibilidade de trade aí, temos uma situação favorável talvez para trade, ou talvez a melhor estratégia seria esperar um pouco, porque agora o stop está já pelo menos, não, dá para fazer 3%, 3,3% de distância, e o objetivo estaria a 11,5%, né? Uma situação de 3-1 estaria legal para fazer um trade. Nós aqui na Constop, como se sabe, usamos 4-1, mas a gente está até pensando em talvez mudar de 4-1 para 3-1. Hoje até estivemos discutindo muito sobre regulagens finas do método Constop. Uma possibilidade, talvez, que a gente possa adotar seria pensar em objetivos ainda mais próximos, né? Objetivos mais conservadores. A gente tem com o nosso stop em média 5, 6% de distância, que a gente consegue no gráfico diário, a gente tem que ter oscilações, tem que pensar em oscilações de aproximadamente 20%, 20 a 25%. E nós temos visto que não atingimos objetivos, a gente tem tido dificuldade de atingir objetivos. Então a gente está... enfim, o método é um organismo vivo praticamente, que a gente está todo dia conversando e vendo, fazendo pequenos ajustes, né? Por essa razão exatamente, ainda não temos o livro, o método Enfoque, porque a gente entende que nós ainda estamos fazendo diversos pequenos ajustes nele. São pequenos porque nós entendemos que o mais importante do processo é a parte de toda a parte de controle de risco,
que faz com que quem segue o método tenha a estabilidade emocional absolutamente, o equilíbrio emocional absolutamente necessários, imprescindíveis para que se tenha, para que se pense em ter sucesso na bolsa. Sem isso, eu entendo que é totalmente inviável se ter sucesso nas operações, sem a estabilidade emocional, né? Então essa é a parte mais importante do método. Eu acho que nós temos aí uma colaboração legal para a comunidade que opera nos mercados. Tem já muita gente usando o método, que é esse processo de automaticamente calcular o tamanho da posição e, consequentemente, o risco que será, ao qual o investidor será exposto em cada uma das operações que ele faz, né? 2 cliques, você define stop e objetivo, o mercado abre a janelinha, como já mostrei muitas vezes aqui, abre a janelinha que te mostra o risco que você vai assumir em reais e em percentual do seu capital, e com isso, se você já conhece o risco, não tem mais surpresas e você passa a aceitar com naturalidade quando as suas posições são liquidadas com as suas ordens de stop e tudo mais. Agora, essa é a parte estrutural do método, mas no quesito, e principalmente quando a gente tem o mercado andando lateralmente, nós entendemos que tem alguns ajustes que talvez a gente possa... Hoje, por exemplo, nós confirmamos um conceito que nós temos de que qualquer estratégia para o mercado tem que ser regulada para acumulações e não para tendência. Nós sabemos que existem 2 momentos muito bem definidos nos mercados, que são situações em que o mercado está em tendência e situações que o mercado está em lateralidade ou está em acumulação. Todas as pessoas que gastam fortunas em inteligência artificial, em estratégias em algoritmos para fazer processos, sistemas operacionais, o grande problema delas é saber se o mercado está trendable ou non-trendable, como diz o americano. Isso realmente é muito difícil, mas como o mercado está na maior parte das vezes numa situação de acumulação, de lateralidade, não de tendência, eu diria que isso ultimamente ele exacerbou, né? Eu diria que no último ano ele teve a grande parte nessa situação de acumulação, né? E até por isso os fundos multimercado estão sofrendo. Nós aqui mesmo, como eu já disse outras vezes, estamos abaixo do CDI. Hoje nós estamos com 8% nos últimos 12 meses. Tem inclusive o Eduardo perguntou para você comentar sobre o fundo. Então, nós estamos com 8%. Eu, pessoalmente, é lógico que eu não vou sair aí dizendo, a gente tem aí um pouco até de constrangimento de divulgar isso, e a gente sabe que com isso aí você não tem uma noiva muito bonita para apresentar para os eventuais investidores, né? Mas eu pessoalmente estou muito tranquilo e estou até satisfeito. Eu acho que nós temos uma estratégia que é boa e que vai dar resultados. Hoje mesmo falava aqui para os nossos colegas que eu entendo que nós estamos num ringue e temos que ganhar a luta, e nós estamos lá a luta de 12 assaltos, porque eu acho que qualquer performance não pode ser julgada antes de 2 anos. Se você vai bater na porta de um fundo de investimento ou de um asset, escritório de asset, um family office, falar, olha, eu tenho aqui um fundo, você não quer investir comigo? Se você não tem 2 anos, você nem marca a hora com os caras. Você precisa ter histórico. Histórico de 2 anos é o mínimo, né? Então, se a nossa performance é para ser medida daqui a 1 ano, já que nós estamos agora completando, agora, na verdade, será dia 10 de fevereiro, nós vamos estar completando 1 ano de atividades do fundo. Mas, na verdade, para nós teremos que esperar até março. Teríamos ainda mais 1 mês, porque nós só começamos a operar. O fundo começou em 10 de fevereiro,
de 2011, mas nós só começamos a fazer a primeira operação de renda variável em março. Então, eu acho que nós ainda estamos aí no meio do jogo, da luta, e eu acho que nós não estamos sangrando, nem estamos cambaleando, nem nada. Nós estamos absolutamente saudáveis no ringue e com toda a chance de poder encaixar um golpe, ou seja, encaixar aí 5, 6 posições, numa situação em que nós vamos ter 30, 40, talvez até consigamos ter 50% da posição do capital alocado em posições, e o mercado de repente se move 20% a nosso favor, quando então nós vamos estar botando 10% para dentro. Lógico, é uma hipótese, é otimista, assim, mas é real, né? Então hoje eu acho que nós temos uma situação em que, com o fundo, nós, e principalmente por conta da lateralidade e da volatilidade e da dificuldade de se ver as tendências no mercado, até por conta de que o fator fundamental é muito grande, Europa quebrando, Estados Unidos quebrado, então nós vamos ter essa situação, nós devemos ter essa situação em que nós vamos estar com performance pífia, e de repente nós podemos uma vez em 12 meses, e isso eu acho que é para se esperar mesmo do fundo com stop. A gente teria performances pífias, e 1, 2, 3 vezes é o ano bom, uma vez é o ano mais ou menos, e 2 vezes é também um ano bom, 3 vezes seria o ano muito bom. Nós temos performances muito boas. Temos condições de ter isso. O importante é que nós temos condições de ter resultados muito bons, positivos, e ao mesmo tempo nós temos um rigorosíssimo controle de risco para não nos deixar ter resultados muito ruins na parte negativa, né? Mas então é isso, vamos lá. Então, Energias BR, nós tem algo acontecendo aqui, que é isso aqui. Isso aqui é um grande fundo que foi rompido. Eu vou destacar ele melhor aqui. Isso, minha gente, projeta... Não, e o interessante é que esse fundo foi rompido e os preços fizeram aqui o que eu acho pode ter sido um pivô de alta. E agora nós estamos rompemos esse nível. Então eu acho que temos grande chance de ter esse processo replicado aqui para cima. Por outro lado, nós temos também esse outro objetivo que pode ser traçado, que seria essa última perna aqui. E que, como sempre acontece na análise técnica, vai nos dar... Opa, mas está difícil pegar esse cara aqui. Vai nos dar... um pouco acima, né? A gente poderia ajustar essa projeção aqui para cá. Um pouco acima, 46, 45, 46. Acho que a gente tem grande chance de chegar lá. Então, e nós acabamos de romper uma bandeira de alta, fizemos um pullback aqui. Então, acho que temos aí uma ótima indicação de compra de Energias BR, super em tempo ainda. Temos possibilidade de botar stop embaixo dessa acumulação, que estaria a apenas
de distância, e esse objetivo que nós traçamos está a 12% de distância. Então, não, peraí, vocês me desculpem, eu até estava me confundindo aqui. Olha lá, eu projetei para... Eu estava mostrando aqui para vocês, eu dei uma gafe aqui. Eu já tinha feito análise no gráfico intraday, no gráfico diário, e nós tínhamos feito a projeção aqui para 44, 45. Né? E o que eu estava fazendo aqui, só que eu estava achando que eu estava vendo o gráfico diário, mas estava vendo o gráfico intraday, peço desculpas. Mas no final das contas vocês veem que a projeção foi exatamente a mesma. Né? A gente projetou lá para 45, 46, e aqui no gráfico diário nós estávamos projetando para 44, 45. Então pelo menos isso, pelo menos não deu uma análise para cima num e para baixo no outro. É que o nosso espectador pediu que a gente visse também no curto prazo. Né? Mas vamos lá, Felipe. Em frente. Xangai, o Hernandes pede. Será que ele sabe qual é o código do índice Xangai? É Sheng, né? Não sei, se puder postar aí. Porque tem o ECComp, o ECENA e o EXENS. Eu acho que é o EXENS. Se eu lembro aqui. Que hoje não teve. Mas a gente pode até rapidamente mostrar os três. Esse aqui é o EXENS. Nós temos um índice que é só para chineses, outro que é só para americanos, outro que é para estrangeiros. Nós tivemos aqui sim um rompimento importante, aí uma reta de 4 pontos, mas é aquele mesmo processo, né? Correção de Fibonacci desse processo de baixa, primeiro número é nesse topo aqui, no topo dessa acumulação aliás, dessa alta de novembro. Então, isso pode se transformar, ou seja, a gente tem muito pouco a esperar do processo de rompimento dessa reta, né? Apenas o mercado pode até ir até esse topo aqui de novembro passado. E se acontecer isso, e se ele fizer se ele tiver um topo aqui, isso aqui passa a ter cara de retângulo. A gente olha no longo prazo, a gente passa a ver isso aqui como um retângulo, e aí a gente vê uma simetria nisso aqui, já começa a imaginar isso aqui como uma grande formação de cabeça e ombros, aí, que projetaria uma baixa mais acentuada. Não é? Mas, agora, com o rompimento dessa reta e desse último topo, eu acho que a gente tem uma alta aí prevista na China que pode nos dar aí uma variação de em torno de 5, 6%. Esse é o EXEN. Agora vamos no EXENA, em que a gente já tem uma situação diferente. A gente tem a confirmação do rompimento desse nível de suporte, um pullback, e o mercado fazendo uma acumulação que tem toda a característica que vai dar continuidade a essa baixa. Isso é um triângulo simétrico que está acontecendo, né? Então a gente vendo de longe assim, é exatamente isso. Então isso deve dar continuidade a esse processo de baixa, com os preços caindo uma perna parecida com essa última perna aqui. A partir daqui, que levaria os preços aí para essa faixa aqui de 700 no EXENA. E agora nós vamos ver o ECComp. Se eu não me engano, eu já soube isso, mas esqueci. Eu acho que esse é o índice mais importante lá. Mas na verdade o mais importante não é nenhum desses, né, gente? O mais importante é o índice de Hong Kong. Porque Hong Kong, vocês sabem, até outro dia era Inglaterra, né? E esse é o que mostra lá um pouco melhor como está a real situação lá da China. Temos uma outra reta aqui de resistência. Esse aqui está indefinido, né? Ele pode ter feito apenas um pullback aqui para a antiga resistência,
está se aproximando dessa reta de resistência aqui, então temos que esperar. O índice de Hong Kong está nessa situação aqui parecida com o Dow Jones, né? Ele, deixa eu ver se teve mercado essa noite. Puxa vida, hein? É dia 26 de janeiro, que foi hoje. O que aconteceu foi um candle de indefinição, depois de um gap, abre e fecha no mesmo nível, próximo de um nível de resistência, rompendo essa resistência aqui. Acho que possibilidades boas de uma correção mais acentuada aí. De uma correção, ou talvez a gente possa ir até esse topo de setembro. Mas eu fico muito desconfiado quando o mercado me dá uma alta de 14% em um mês, e aí começa a ficar indefinido. É muito difícil passar níveis importantes de resistência como esses que a gente está vendo aqui, depois de uma alta tão grande como essa. Então eu acho que a gente pode esperar, talvez os preços subam até esses 21 mil aqui, que é esse topo de setembro, mas estamos na iminência de uma correção aí mais acentuada, né? E a julgar pelo que aconteceu nos Estados Unidos hoje, o S&P melhorando, olha. O S&P melhorando. Eu estou mostrando o gráfico intraday do S&P. Mas temos que ver amanhã, né, como vai acontecer. Aí, de qualquer maneira, o SP 500, agora eu acho que já fechou, né? Deve ter fechado 7,5. Ele ele não nos deu assim uma formação tão baixista. Isso ainda continua sendo uma nuvem negra. Vejam que ele perfura aqui a metade do corpo real anterior, mas não é assim tão dramática, né? Vamos ver, vamos ter que esperar amanhã aí a evolução desse processo para ver o que vai acontecer. Quando acontece coisas desse tipo, geralmente no dia seguinte a gente tem alguma coisa um pouco mais definida. Quer dizer, esse S&P aqui, que está testando seu suporte, ele, como se sabe, roda a noite toda. É o mini S&P, e ele não para, né? Ele fica a noite inteira negociando, entra junto nos mercados asiáticos, e amanhã, a 15 minutos da abertura do pregão aqui do índice Bovespa, a gente aqui na Enfoque mostra o S&P, quer dizer, na verdade a gente faz a chamada de pré-abertura do índice Bovespa todo dia, 15 para as 11. É 11, né, que está abrindo agora o índice futuro, Felipe? Qual índice futuro? Não, o índice futuro abre, para a gente saber que horas abre o mercado brasileiro. É só a gente vir aqui no gráfico intraday e ver qual é a primeira barra. A primeira barra é 10 horas. Na verdade, 15 para as 9, então, 15 para as 10, que é quando abre o mercado brasileiro, o índice futuro, né? A gente faz a chamada de pré-abertura do índice futuro. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar aqui a vocês. Opa, meu sócio está me procurando aqui. Eu vou mostrar a chamada nossa de pré-abertura, ó. Essa notícia aqui está logo no começo do dia, né? Isso tudo são notícias da agência Enfoque. Nós tivemos aqui agenda econômica, chamada pré-abertura índice futuro. Nós chamamos hoje o índice com 1% de alta. Índice futuro, variação mais 1%, mais 625. Chamamos a abertura do índice hoje a 63.450. O que nós fazemos é que a gente olha o S&P como está. Lógico que a gente tem bastante inteligência aí nesse processo, né, para saber, por exemplo, a gente
leva em conta a análise técnica, vê. Então, mas o importante é que a gente até fala isso, né? A gente mostra aqui, ó, onde estava o índice futuro, no caso foi na terça-feira, né, antes do feriado, e onde ele estava agora. Vejam que ele teve uma alta considerável, né, a partir do fechamento de terça-feira. Por isso que a gente projeta 1% de alta a 63.450. Agora vocês devem estar curiosos também quanto é que abriu o índice, né? Puxa vida, olha, uau, 63.500. Ele abriu com muito próximo do que a gente falou, né? Ele abriu com 1,1% de alta. Mas enfim. Então, a gente, como eu dizia, a gente tem que ver amanhã aonde vai estar o índice, o mini S&P, que vai estar rodando a noite toda hoje. Tá? Então, qual é a pergunta ou a próxima, Felipe? Era o índice Xena que já vimos, né? Próxima pergunta é Gafisa, do Geraldo. Gafisa está na mão. Eu já mostrei o índice de imobiliário, né? Então, Gafisa encontrou um nível importante de suporte. Vejam por que é importante. Olha, porque a última vez que ele bateu aqui, ele teve uma alta de 285% em 223 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, ele subiu 280%. Por isso esse nível é importante, e o mercado atestou isso, quando bateu aqui e segurou, passou a se acumular. Agora, essa acumulação tem toda a característica de uma formação de continuação, vamos chamar ela de triângulo descendente, ou vamos chamar ela de retângulo, não sei. Mas isso tem toda a cara de que vai dar continuidade ao movimento de baixa, de maneira que eu acho que Gafisa está indo para o seu próximo objetivo, que eu não preciso nem projetar, eu já sei que é o fundo principal dela, que é o fundo aqui do subprime, só para traçar uma, que é por ali, né? Então ela vem para cá, ó. Abaixo de 3,50, lá para os 3,30 ali, especificamente. Eu estou vendo o nível do corpo real aqui, e ele deve estar encontrando o suporte aí pelos 3,30, tá? Ok. Próxima, Felipe. Do Didi, ele pede para análise do ativo Vive R3. Viver. O que será viver, hein? Eu não sei o que é viver. Ou sei e esqueci. Navegação integrada, relatório CVM, informações da empresa. Aqui no Terminal Enfoque a gente pode, teoricamente, vamos ver se vem, a gente pega o perfil da empresa. E pegando o perfil da empresa, a gente vê que a Impar é uma das maiores incorporadoras da região metropolitana de São Paulo, criada em 1992, posições como uma empresa multissegmentos. Ok, muito obrigado, imobiliário. É a Impar. Ela não tem muita liquidez, a gente não acompanha ela. Mas vamos lá. Isso é a queda do subprime. Eu entendo que isso aqui é ABC. 1, 2, 3, 4. Acho que temos mais uma perna aqui, pelo menos para baixo. Acho que isso aqui está com características de que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. Se eu entendo, vai ser uma acumulação de continuação, ou será um retângulo, ou nós vamos chamar isso de retângulo, ou se ele terminar por aí, nós podemos chamar isso de triângulo descendente, mesma coisa, tá? Agora, no momento, no curto prazo, isso é para médio e longo prazo, mas no curto prazo, ele fez essa acumulação aqui,
e rompeu para cima, fechou na máxima do dia. Eu acho que ele está caminhando aí para a parte de cima dessa acumulação e portanto tem trade aí. Acho que dá para a gente pensar em botar um stop aqui. Tem trade ainda para amanhã na abertura. Nós estamos com um stop a 5% de distância mais ou menos e o objetivo está a 17%. Dá uma situação de 3-1 aí. Agora, o melhor talvez, como sempre, seria esperar, torcer para que ele possa, a partir de, por exemplo, aqui assim, fazer uma pequena acumulação, uma bandeira de alta, quando então a gente pode ter possibilidade de tentar pegar ele na escapada da bandeira com stop logo abaixo da bandeira. E aí você tem uma situação de um stop muito mais próximo, com 2,5% de distância e 15% de objetivo. Mesmo eventualmente, né? Lógico, eu estou aqui elucubrando, não é que isso possa venha acontecer. Ele também pode eventualmente subir muito mais e fazer a bandeira aqui em cima, aí já fica um pouco mais complicado. Mas se ele nos brindar com uma bandeira aqui, ou se ele faz um pullback e faz um pullback aqui, faz uma bandeirinha e daí escapa, aí sim você pode comprar com stop. Você compra aqui no rompimento, com stop logo abaixo, você também vai estar com stop a 2,5% de distância e o objetivo a 15, você tem uma situação 6-1 aí, estatisticamente muito melhor. Felipe? Próxima pergunta. Kamanzi pede para você comentar novamente a disparidade dos gráficos dos BRICS, especialmente China. Tá aqui, né? Cada vez mais o Brasil se destaca nesse gráfico. A gente, comparado com a China, a gente está abrindo, esse spread está abrindo uma barbaridade. Aparentemente a China está ruim, o Brasil está bem. Eu acho que isso não dura muito. Acho que em breve nós vamos fechar esse processo aqui e principalmente fechar essa distância aqui com os Estados Unidos. O que eu acho que mais está distorcido é a Índia, né? A Índia veio abaixo dos Estados Unidos a partir de dezembro. Ela estava junto com o Brasil, por exemplo, em agosto do ano passado. Vejam que interessante, né? Na queda, puxa, que interessante mesmo. Na queda, isso foi a queda no dia 8, foi a retirada do subprime, perdão, foi o downgrade no rating dos Estados Unidos. Nós estávamos par e passo com a Índia. A partir de lá, a Índia degringolou e nós estamos aqui nessa pujança, né, gráfica. Como vocês sabem, eu acho que não dura muito. E nós vamos fechar isso aí. E o que vai acontecer, infelizmente, é que eu acho que nós vamos ver o Brasil embaixo de todos eles. Não que eles vão estar muito melhores, mas eu acho que, como nós estamos com muita gordura, se acontecer o que eu acho que vai acontecer, nós vamos ser o local onde as pessoas vão vender mais agressivamente, porque nós vamos ter a maior gordura. E nós já vimos esse filme acontecer muitas vezes, né? Aí aqui nos jornais sai lá, os jornais saem dizendo, o pessoal está vendendo aqui para pagar os prejuízos que estão tendo nos outros lugares. Não, eles estão vendendo aqui, eu não acredito nisso. Eles estão vendendo, eu acredito que eles vendam aqui porque acham que aqui vai cair também. Só que aqui, como estão com lucro, eles vendem mais agressivamente. Mas então é isso. Felipe? Joaquim, se você acha que o mercado vai bater 70 mil no primeiro trimestre? E se isso teria alguma influência na análise de longo prazo? Joaquim, posso te responder na próxima quinta? Hoje está um pouco mais difícil de responder isso. Mas eu tendo a achar que não, porque eu tendo a achar que quando eu vejo o S&P... eu esqueci de mostrar a Nasdaq para vocês. Vejam o que está acontecendo com o Nasdaq. Já mostrei nas outras vezes.
vejam a resistência que acabou de ser rompida no Nasdaq. Essa aqui acabou de ser rompida, né? Ou o mercado rompeu essa resistência, fez uma pequena bandeira de alta e saiu. E hoje engolfa. Não é uma atitude que ele costuma fazer. E por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque o Nasdaq também subiu 12% em um mês. Então, quando se sobe 12% em um mês, não dá para romper a resistência. Então, eu acho que nós vamos ter correção mais acentuada do Nasdaq. Aí, se a gente tem uma correção mais acentuada, essa retinha aqui já vai ser rompida. Depois tem uma coisa, minha gente, mudando. Opa, deixa eu tirar minha garrafinha de água aqui. Saúde. Mudando temporariamente e rapidissimamente. Se não tomo bronca do meu amigo que diz que eu não posso falar de análise fundamental aqui na Quinta Técnica, mas cá entre nós, faz tempo que não vem notícia ruim lá da Europa, dos Estados Unidos, né? Faz bastante tempo, né? Tá tudo uma maravilha, tudo funcionando que nem um reloginho. Acho que não dura muito tempo e escapa alguma coisa lá que, quem sabe, está escondida lá embaixo do tapete, né? Vamos ver. É o que costuma acontecer quando o mercado tem muitas pregões de alta, como vem acontecendo aí no último mês, com essa alta extraordinária, eu dizia, do último mês, né? Então eu acho que não, em princípio eu acho que não vai chegar a 70 mil pontos, mas posso estar muito bem enganado, né? Na próxima quinta nós vamos, eu acho que, ter uma noção de que, se eu estou certo, se isso aqui é uma deriva, os preços vão, eu estou mostrando aqui Bovespa à vista para vocês, se os preços caírem, quem sabe deu tempo dos preços caírem e nos dizerem que eles romperam isso para baixo, ou nos dizerem que não, que eles vão estar continuando o processo de alta, né? Mas, se nós tivermos uma situação, por exemplo, desse tipo aqui, ou se nós tivermos uma situação desse tipo, vocês não têm a menor dúvida que eu vou estar muito altista, tá? Considerando que isso daqui é um fechamento que eu consideraria como definitivo, um fechamento que mostra que esse nível de resistência foi rompido, né? Acho que teria que ser algo, na verdade, por aqui. O mercado fechar 64.500 antes da próxima Quinta Técnica. Vocês não têm dúvida. E principalmente, se ele fizer um pullback depois for, eu vou estar autista, vou estar muito autista, né? Porque, como se sabe, nós aqui na Constop não temos absolutamente compromisso com o mercado cair ou com o mercado subir. A gente tem sido muito baixista porque a nossa análise técnica, a leitura que nós fazemos do mercado é baixista. E nós simplesmente lemos o que a análise técnica mostra. E para nós, embora eu reconheça que está difícil, agora nós estamos numa época difícil, o mercado está subindo, mas a leitura tem sido muitíssimo clara, no sentido de que nós vamos ter quedas mais acentuadas ainda, no médio e longo prazo, né? Então, por isso, mas nós não temos. E agora nós estamos no edge, no limiar, um pouco mais de alto. Se o mercado cair agora, fizesse esse pivô e subir, nós vamos jogar a toalha. Nossa análise estava errada e o mercado vai subir. Essa é a hora que a gente tem que ficar de olho. Que quando o mercado der essas esticadas, eventualmente ele vai nos dar uma grande indicação. Nós aqui estamos achando que ainda pode ser de baixa. Que ainda pode não, que deve ser de baixa. Mas vamos esperar. Felipe. Bom, aí o Eduardo tinha perguntado, Eduardo e Mônica tinham perguntado sobre o fundo, mas você já falou. Então a próxima pergunta é Elete 6 do Francisco. Opa. Elete 6. Eletrobras, Francisco. Permita-me, Francisco, te mostrar o índice da energia elétrica.
navegando em águas nunca antes navegadas e com... O que será isso? Será que é uma bandeira de alta? Eu estou um pouco desconfiado desse processo, porque nós tivemos aqui, ó, a bandeira de alta foi aqui, e logo depois da bandeira de alta, nós tivemos esse engolfo aqui. Esse engolfo é sério, eu acho que... e ele, de certa forma, está nos mostrando aqui um bull trap, que, como eu disse, é aquela indicação que eu considero a mais confiável, mais importante, etc. e tal. Então, estou um pouco desconfiado disso aqui. Eu acho que tem grandes chances disso aí estar mostrando que os preços vêm testar novamente essa reta de suporte. Tá? Uma belíssima reta de suporte que vem desde 2003. Muito bem. Agora voltamos para ELET 6. ELET 6, né? Acho que nós não temos. ELET 6 tem menos liquidez, a gente não tem ela aqui na nossa análise. Eu estou curioso agora, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Eletrobras, nós só temos a ELET 3. Bem, o que nós vemos aqui no longo prazo? Bem, essa reta está errada. Eu acho que isso aqui está mais condizente com o que eu enxergo aqui no mercado. 1, 2, 3, 4 pontos, né? E isso estaria nos mostrando que esse processo de alta terminou e possivelmente os preços fizeram apenas um pullback para essa antiga reta suporte e que vamos ter uma tendência de baixa, cujo primeiro objetivo seria essa perna para baixo a partir daqui. Não vai muito mais para baixo, mas traria os preços aqui para os 19. Para essa faixa de suporte aqui temos esse topo. Aqui temos muitos suportes por aqui a serem encontrados pelo mercado ainda, né? E no curto prazo, corroborando essa análise, está... não dá mais. Talvez tenha sido rompida. Curto prazo indefinido. Vamos ver, acho que a gente tem que ver a evolução desse processo aqui. Acho que os preços testam. A gente pode tentar fazer uma engenharia reversa aqui. A partir de uma pretensa reta guia, por aí. O preço está testando a parte de baixo, a reta suporte desse canal aqui, não é? Vamos ver no longo prazo como é que a gente percebe isso. Rompimento disso, e para isso vamos ver a evolução desse processo. Eu acho que tem grandes chances de estar se formando uma bandeira de baixa aqui. Se acontecer isso, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade boa para venda, tá? Aí no rompimento da bandeira a gente vende por aqui, né? Põe stop aqui. E aí o objetivo é o fundo aqui. E aí você tem possibilidade de ter um trade legal, porque 3,6% de distância estaria o stop e o seu objetivo 18%, né? Você tem mais do que 4-1 aí para fazer a estatística funcionar bem a seu favor. E com uma projeção apenas aqui para essa zona de suporte. Mas por outro lado, não sei, a gente teria que se basear nessa retinha aqui. Se a gente tiver um fechamento bom acima desse nível aí, e temos também esse nível de resistência aqui a 25,60, então um fechamento bom acima de 25,60
aí projetaria os preços para novo teste desse último topo, e possivelmente até o topo do teste do topo principal a R$30. Então, indefinido no curto, médio e longo prazo. Não, no longo prazo, a função do rompimento dessa reta, vejam, a gente pode traçar a Fibonacci a partir daqui, e a gente percebe que os preços não corrigiram nem o primeiro número Fibonacci. O primeiro número está aqui a 14. No longo prazo é para onde eu acho que estão indo os preços. No curto prazo, indefinido, e no médio prazo, baixista também. Felipe. Agora falamos de L6, né? Então, OGX P3. Quem pergunta é o F. F de Fausto? Ou de Felipe. De Felipe, pode ser também. Muito bem. Será que o Ike vai ficar mais rico ou não? Bem, temos uma formação negativa, um candle negativo hoje. Acho que quase que dá para chamá-lo de estrela cadente, né? Uma situação parecida com a do índice futuro. Vejam que isso acontece num contexto importante, porque trata-se dessa resistência aqui, que é bastante importante. Temos esse outro fundo aqui, e temos esse outro fundo lá de começo de 2010. Né? Então, um nível importante, e o mercado tenta romper esse nível hoje, não consegue. Acho que no curto prazo ele está... Dei para a linha isso aqui, não. Acho que é baixista no curto prazo. A gente olhando aqui de longe, 2008, isso aqui foi a queda. Eu vejo esse processo aqui como uma formação de topo, né? Cujo objetivo foi cumprido. Então nós estamos aí no médio e longo prazo. Eu acho que indefinidos, acho que baixa no curto prazo. Não vejo possibilidade de trade agora nenhuma. Quem está comprado, eu acho que tem que colocar stop embaixo desse fundo aqui, cujo mínimo é 15,29. Stop de posição de compra abaixo de 15,29, eu diria. Ou talvez um pouco mais conservadoramente abaixo desse gap aqui a 15, né? 14,90 e poucos. Estamos chegando ao final já, né, Felipe? Mais algumas poucas perguntas para a gente fechar. Gol LL4, né? Gol. Hoje eu olhei Gol e tive vontade de puxar o gatilho numa posição de venda. Aliás, eu vi isso durante o pregão. Bem, isso está com toda a característica de baixa no curto e médio prazo. Eu entendo que esse processo todo aqui é um processo de reação da tendência de baixa, que deve continuar, até porque depois que o mercado escapa desse canalzinho aqui, ele está fazendo uma acumulação que tem característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa, de maneira que eu acho que nós estamos para visualizar uma baixa com essas proporções iguais à da última queda, que traria Gol aí para teste desses fundos dessa última reação, que está aí pela faixa de 9 a 9,50. Então os preços de Gol, eu entendo, no curto e médio prazo caminham para 9,50, 9. E no longo prazo, eu acho que a tendência de baixa também, porque entendemos que isso aqui é a onda A, B, e estamos na onda C. Né? Os preços caminham inicialmente para cá e posteriormente aí para testar os fundos do subprime abaixo de 8. Aqui a 7 fundo subprime em Gol foi 6,26. Felipe? Desculpe? Pomo. Marco Polo.
A turma está vendendo carroceria, né? Muito bem. Então, essa acumulação aqui, que tem um ano mais ou menos, foi rompida, os preços aparentemente fizeram um pullback, e vão fazer um pivô, vão romper esse nível aqui, ou não, né? Ou essa acumulação foi rompida, os preços não tiveram a condição de dar continuidade a esse rompimento, voltaram, entraram para dentro de novo, e isso aqui talvez seja uma forçada de barra e torne-se numa formação de topo duplo. Se isso acontecer, esse fundo será rompido e os preços vão testar esses fundos aqui. Se, entretanto, esse nível for rompido, isso aqui torna-se um pivô e os preços vão colocar pelo menos essa perna para cima, no mínimo, né? Provavelmente um pouco mais ainda. Essa perna para cima a partir daqui, eles então caminhariam lá para R$10. 10,50 a R$11, né? Talvez isso aqui aconteça. Nós também podemos imaginar que os preços vão colocar a amplitude disso aqui para cima, que nos dá um pouquinho mais aqui, por aí, nos dá também um objetivo a 10. Acho que então podemos ter como base um objetivo a 10 se os preços romperem esse último topo aí e confirmarem esse processo aqui como tendo sido um movimento de retorno à antiga resistência, né? Agora, no curto prazo, o que nós estamos vendo aqui? Eu acho que nós estamos vendo uma pequena deriva aqui. Então, os preços sobem e estão derivando na aproximação da resistência. Isso deve resultar numa queda, pelo menos não precisa ser tão grande, mas no curto prazo eu acho que a gente tem pelo menos teste desse próximo suporte aqui a 7,20, 7,10, 7,15, 7,20, 7,15. E aí ainda vai estar indefinido, né? Isso aqui só se define se os preços vierem abaixo desse último fundo a 6,60. Agora, se isso acontecer, minha gente, nós vamos estar tendo uma indicação muito importante, né? Vamos torcer para acontecer aqui, por aqui, uma bandeira de baixa, o mercado rompe essa bandeira, rompe o nível, e aí a gente vende aqui com stop logo acima da bandeira, tá? E nós vamos estar, eventualmente, fazendo uma posição que a gente vai poder mostrar para a nossa namorada, para a nossa cônjuge, para o nosso neto, que foi uma superposição. Isso, logicamente, acontecerá apenas se o que nós estamos vendo lá no índice Bovespa se solidificar, né, se consolidar, que é a retomada da onda C de baixa. Felipe? Última pergunta então, né, Felipe? Ou temos quantas? Bom, então vamos fazer um pupurri rapidinho, ver se a gente consegue responder mais umas 3, 4. Bom, a próxima pergunta é do Murphy, ele pede BBI Drive. Como é que é? BBI? Nós não temos Baltic. Será que não temos? Acho que não. Suporte, pesquisa código, internacional, índices de bolsas. Não temos. Não. É Báltico? Não temos não. Sorry, não temos esse. No Terminal Enfoque não temos esse índice. Talvez até a gente tenha, mas a gente, por falta de uso, né, não disponibiliza ele. Se você é cliente do Terminal Enfoque, você pode, por favor, ligar no nosso suporte e perguntar se eles têm e pedir para disponibilizar.
Pipo. Acho que isso tudo aqui é uma grande formação de topo, acho que isso aqui é uma reação da tendência de baixa que deve continuar, e aí a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer quando o mercado chegar nessa reta, né? Ele está chegando agora num nível importante de resistência, ou chegou num nível que é esses dois topos aqui, um de junho do ano passado e um de julho do ano passado. Então chega nesse nível, e vamos ver aqui com um pouquinho mais de zoom, o que ele está fazendo. Ele sentiu esse nível, e hoje teve um gap, mas deixou um candle de indefinição, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Tá? Se tivermos algum candle de reversão aqui, eu acho que temos aí uma boa indicação de venda, mas para compra não temos nada. Indefinido aí no curto prazo e no médio prazo também, né? Temos que ver se ele eventualmente romper esse nível de resistência, talvez ele possa avançar um pouco mais. Não acho que é o que vai acontecer, porque vejam a dificuldade que ele está em subir, né? Isso aqui é típico de reação, isso aqui não é início de tendência, isso aqui ele fez uma força para fazer esse topo aqui, depois ele vai tentar fazer outro topo, faz um topo pífio, e agora ele também está se arrastando aqui, chegando nessa resistência. Acho que as chances de no curto prazo ele vir testar essa reta de suporte é muito grande. Felipe. Não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu acho que não, Ricardo, não. Minha opinião, não tem nada a ver. Agora, o que pode é servir de catalisador para uma expectativa de alta, né? E pode acontecer aquele negócio, compre no rumor de que vai iniciar a produção e venda no fato, que aparentemente está iniciando a produção, né? Quando iniciar, talvez seja quando o mercado de OGX começar a cair, né? Que estou falando isso, logicamente, porque a gente fez análise negativa de Petrobras e índice Bovespa. Felipe. Ciel 3, né? Então, está indo para 56. Ó, isso aqui é um triângulo ascendente, e acho que isso aqui é uma bandeira de alta, está indo para 56. Se alguém está comprado em Ciel, eu acho que já dá para subir o stop aqui para baixo de 50 um pouquinho. Por enquanto tem que ficar abaixo de 49 o stop. Felipe? BZQ. Eu não sei o que é BZQ. É Brasil, Zorro, Quebec? Eu não sei o que é BZQ. Será que tem EBZQ? Não, não sei o que é. Sorry. Quem sabe a gente mesmo pesquisa para a próxima quinta esses dois códigos, tá, Pipo? Vamos lá. Que bom, né, Zambon? É por isso que tem mercado, né? Tem os caras que estão autistas e tem os que estão baixistas. Sempre. E aí? Acha que o que está puxando tem fundamentos na economia? O dólar é abundante no mundo todo. Isso vai dar em muita inflação. Qual o reflexo de inflação no mercado de capital dos Estados Unidos e Brasil? O mercado de inflação, inicialmente, ele puxa, né? Ele faz os preços subirem, porque o mercado tem que... Se você tem uma inflação de 5% ao mês, o mercado tem que subir 5% ao mês para ficar estável. Né? Então ele tem que, se ele cai 1%, na verdade ele está caindo 6%, né? Porque ele tem que descontar a inflação. Né? Mas é lógico que isso influencia macroeconomicamente mal na economia. Né?
os Estados Unidos dá um calote em todo mundo, né, disfarçadamente. Todo mundo tem dólar, ele faz com que a dívida... Essa é uma das soluções para os Estados Unidos, né, uma baita de uma inflação, né, e é uma das soluções da Europa. Só que você sabe, o americano, o europeu é muito mais sério do que o americano, no meu entender, na minha leitura, né, se você for... pela própria composição dos países, pelo que um passou e o outro passou. Os Estados Unidos é vencedor de uma guerra, a Europa sofreu a guerra, né? Os Estados Unidos nunca sofreu guerra, a Europa sofreu. Então, eles tendem a ser muito mais conservadores do que o americano, né? O americano tem o histórico dele é de sucesso. A Europa, o histórico dela é de, poxa, sofreu pra caramba, né? com as 2 guerras mundiais. Então, nos Estados Unidos a gente pode até esperar uma situação de que no longo prazo aconteça uma inflação enorme, porque eu acho que já está selado, né, com o que se emitiu de dinheiro lá, sem lastro, como diz o meu amigo Paulo Rabelo de Castro, é um processo de emissão de dinheiro falso, né, e isso com certeza vai estar gerando inflação. Perdão, eu vou só desligar o telefone aqui. Isso vai estar gerando inflação, mas na Europa não. Na Europa eu acho que o problema pode ser maior lá. Tá? Então vamos lá, última pergunta. Petri 3. Petri 3? Tá bom, Petri 3. Olha, a retinha aqui eventualmente foi rompida? Será que foi rompida? Não, não foi rompida. Por que não foi rompida? Porque o mercado aparentemente ontem rompeu a reta e hoje toma um engolfo. Não, nós vamos ter uma correção mais acentuada disso aqui e os preços provavelmente vão cair aqui para 25. Então é isso, minha gente. Eu agradeço aí a presença de vocês e vamos ver aí se nessa semana a gente vai ter o mercado um pouco mais bem definido, né? Hoje ainda está... Nós aqui estamos com um viés de baixa, mas o mercado está em alta, né? A gente está talvez se antecipando um pouco. Vamos ver o que acontece aí. Uma boa semana para vocês e até a próxima quinta.